Olá, amigas, amigos, todos que embarcaram nessa nave para viajar no tempo na busca de conhecimento aqui no canal O Argumento. Meu nome é Renato Constâncio e desejo a vocês uma boa viagem. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo passado da série O Tempo, o Homem e a História, falamos sobre a Idade Média, conhecida para uns como Idade das Trevas. A historiografia hoje nos coloca que a Idade das Trevas ela não foi bem assim. Porém, nós podemos entender que para a burguesia, para o clero e para os imperadores e reis, talvez não tenha ocorrido isso, visto que foram criadas universidades e haviam alguns filósofos e intelectuais que agiam nesse tempo, nesse período. Porém, se nós olharmos a história vista de baixo, vamos ver que a população pobre, população, né, marginalizada, sofria principalmente se ela questionasse tanto os dogmas religiosos quanto o sistema vigente. Houve uma descentralização do poder na era da Idade Média. E essa descentralização, né, foi fazendo com que fossem divididos os territórios. Ali começaram a surgir alguns países, né? Na verdade, essas localidades ainda não se chamavam países, né? Mas novos impérios, então, começaram a se formar. E uma nova forma de se ver a sociedade, o mundo, também começava a se formar ali. E um marco na mudança entre a Idade Média e a Idade Moderna é o Renascimento. O Renascimento cultural ele surgiu na Itália, na cidade de Florença, e se espalhou pela Europa, né, que era o mundo conhecido até então. E é, esse renascimento trouxe aí, então, o clássico grego, né, na área das artes, que era a realidade das obras, né, e também o pensamento mais focado no homem. Esse foi o humanismo, que foi criado ali no Renascimento. Então, essa visão clássica grega, né, ela não tinha sido esquecida por completo, mas tornou-se mais visível entre os renascentistas, principalmente então nas obras de arte. E num contexto geral, o Renascimento foi um processo de transformação cultural, fundamentado em uma mudança significativa dos valores que até então eram hegemônicos e impostos pelo cristianismo. Essa ruptura foi drástica, mas não, não foi pacífica e também não foi de uma hora para outra. Várias transformações se sucederam até, né, que esse ideal humanista viesse a se concretizar. Mesmo assim, ele não foi totalmente concretizado nesse período, só depois com os iluministas que as ideias humanistas voltaram a ser mais fundamentadas. Então, muitos pensadores
da época do Renascimento se opuseram à cultura teocêntrica, né, que colocava então Deus como centro, e tinham uma visão antropocêntrica, onde o homem era o centro. Daí o humanismo. E vários fatores contribuíram para essas transformações. O comércio com os árabes, né, não trouxe apenas as especiarias, mas trouxe ciência, filosofia e esse contato com a cultura islâmica, né, que os europeus descobriram, na verdade, trouxeram novamente então a cultura grega. Isso já no século IX, que causou aí então uma efervescência cultural e econômica, né? Fizeram surgir grandes centros urbanos, as cidades como Florença, Pisa, Gênova e Roma tiveram então um forte crescimento econômico, fazendo surgir a burguesia comercial. E esses novos burgueses começaram a investir nos artistas e nos pensadores. Eles eram chamados de mecenas. E o Renascimento é dividido em 3 períodos: o 300, 1300, 1399, 400, 1400, 1499, 500, 1500, 1599. Muitos artistas e pensadores se destacaram nesse período. O autor Maquiavel, em sua obra O Príncipe, inaugura as ciências políticas. Nas artes, Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, Tiziano, Tintorello, Rafael, Michelangelo. Nas ciências, temos Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, né? Kepler, entre outros. Também Erasmo de Roterdã. E entre o século XV e XVI surgiu entre os pensadores uma forma de pensar que, como citamos, era o humanismo, e foi largamente difundida com a criação da imprensa, como citaremos a seguir. Então, dentro de todos os citados, talvez o mais importante deles seja Leonardo da Vinci. Pintor, inventor, cientista, matemático, engenheiro, anatomista, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico. Leonardo da Vinci tinha uma curiosidade insaciável e uma incrível capacidade de inventar. Leonardo da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452 em Anciano, Itália, e faleceu em 2 de maio de 1519. Viveu na Alta Renascença, e suas obras mais conhecidas são a Mona Lisa, A Última Ceia, A Dama do Arminho e O Homem Vitruviano, entre muitas outras. Também inventou protótipos de helicópteros, tanques de guerra, engrenagens e fez a anatomia do corpo humano por dentro, dissecando então corpos nos porões das universidades. Maquiavel, como citamos, foi o criador da ciência política. Ele criticava a teologia da Igreja e sua relação com o Estado. Segundo ele, muitas decisões práticas eram tomadas com base em ideias imaginárias. Veja só. Ele foi filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico, e era de origem florentina. Em sua obra O Príncipe, dedicada a Lourenço de Médici, ele afirma que a suprema obrigação do governante é manter o poder e a segurança do país que governa, e para isso os fins justificam os meios. Esta é a sua frase mais conhecida. Nicolau Copérnico trouxe grande contribuição para a ciência com sua teoria do heliocentrismo, que colocou o Sol como o centro do sistema solar, contrariando então o geocentrismo,
onde a Terra era o centro. É considerada uma das descobertas mais importantes do Renascimento e foi o ponto de partida da astronomia moderna. As contribuições de Copérnico foram fundamentais para que mais tarde cientistas como Galileu Galilei e Isaac Newton pudessem construir a estrutura da astronomia moderna. Galileu Galilei é considerado o pai da ciência. Em uma de suas descobertas, observou que Vênus apresentava fases como a Lua e concluiu que o planeta girava em torno do Sol, confirmando então o heliocentrismo de Copérnico. O livro de Copérnico foi lançado no dia de sua morte, pois ele sabia que iria sofrer represálias da igreja, como ocorrido com muitos. Então, e esse livro também foi anexado ao índice dos livros proibidos pela Inquisição. Giordano Bruno nasceu em 1548 em Nola, no reino de Nápoles, e foi condenado à fogueira pela Inquisição da Santa Igreja Católica por heresia e por suas ideias cosmológicas. Ele negava a condenação eterna, a Trindade, a divindade de Cristo, a virgindade de Maria. Foi considerado mártir da ciência e contribuiu significativamente com avanços científicos da época. Acreditava no pluralismo dos mundos e afirmava que o universo era infinito. Em seu último julgamento, não objurou e, no pronunciamento de sua sentença, respondeu: talvez vocês sintam maior temor em pronunciar essa sentença do que eu em ouvi-la. E já em chamas, foi-lhe mostrado o crucifixo e pedido que se arrependesse, e ele virou o rosto. Então, o Renascimento ele foi uma época de várias transformações no pensamento. Também vários avanços, tanto na área cultural, das artes e da ciência. Foram inventados a imprensa, foi aperfeiçoada a bússola, também foi utilizada a pólvora, que tinha sido inventada pelos chineses, mas era usada apenas para fogos de artifício e os europeus usaram para matar. E também o telescópio, como falamos de Galileu Galilei, foi o inventor do telescópio. A bússola ela propiciou as grandes navegações. Não só ela, como também a melhoria dos navios, da forma como eles eram construídos. Essas grandes navegações, entre muitas aspas, elas são realmente as invasões que ocorreram tanto na América, quanto na África, e quanto na Índia e até na Ásia. Nas Américas, nós tivemos genocídios dos nativos nas regiões andinas, pelos espanhóis, no Brasil, pelos portugueses, na América do Norte, pelos ingleses, e os nativos dessas regiões todos foram assassinados. Na África, nós tivemos também invasões por vários países como Portugal, França, Bélgica, Inglaterra, e os negros, os africanos, começaram a ser escravizados e foram trazidos, inclusive, para nosso país para trabalhar forçosamente nas lavouras de cana-de-açúcar. A invenção da imprensa foi um grande marco na divulgação do conhecimento, pois começou a serem escritos livros e esses livros começaram a ser difundidos. A enciclopédia primeira que foi feita,
ela inclusive foi proibida porque, por exemplo, o agricultor, a pessoa que aprendeu a ler, aí ela vai e lê lá para ver como é que faz que ara a terra, como que, né, alguma coisa, e o que que ela encontra? Ela encontra cosmologia, ela encontra ciência, ela encontra como funciona a política, e aí as pessoas começaram a ter o senso crítico mais apurado e isso começou a incomodar a, a igreja e os sistemas vigentes, né? Então, a imprensa, por um lado, foi um grande avanço, então, para o conhecimento. E todos esses pensadores também, né? Então, ficamos com a reflexão, né, sobre o Renascimento, sobre essa época que marcou as mudanças na humanidade, marcou também a passagem entre a Idade Média e a Idade Moderna. E essa Idade Moderna, ela é uma transição também para a Idade Contemporânea, né? Porque aí vem as ideias iluministas, vem, né, a ideia do pensamento racional, que aí vai formar as ciências como nós conhecemos, tanto as ciências sociais quanto as ciências naturais, né? E também no contexto social, nós vamos ter aí os direitos das pessoas, a educação como conhecemos hoje, tantas transformações que vieram aí a partir principalmente da Revolução Francesa, né, e outras épocas. Então, esse foi aí a contribuição do Renascimento, nosso resumo sobre essa época. Muito há de se estudar sobre isso, de se verificar por várias óticas, né? Não adianta a gente olhar apenas uma, porque a história oficial ela traz os heróis, o eurocentrismo, aquela coisa, e que a gente sabe que tem muitos outros atores por trás, né? Que são as pessoas que realmente fazem o dia a dia, que lutam, que trabalham, né? Pobres, mulheres, negros, nativos, dentro aqui do nosso contexto mesmo, nós temos uma miscigenação de povos que foi estruturando a identidade do nosso país, né? Então, novamente, agradeço a todos aqui do canal Argumento que estão conosco até agora. Se gostarem, deixem um like. Não somos monetizados, trazemos a informação pela, pelo conhecimento. Trazemos a informação para que o conhecimento chegue até mais pessoas e de uma forma crítica, de uma forma reflexiva. Fiquem todos na paz e com muita luz. Até o próximo vídeo aqui no canal O Argumento.